Vamos entender uma coisa aqui interessante. É, as pessoas dizem que o mundo foi destruído com Noa, né? Mas o mundo não foi destruído com Noa. Se o mundo fosse destruído com Noa, nós não estávamos aqui. Então não foi destruído. O mundo não foi destruído. As pessoas estão completamente enganadas em alguns pensamentos e por elas pensarem errado, não entendem algumas coisas. O mundo não foi destruído com Noa. O mundo foi renovado com Noa. Passou de fase, passou de estágio. Ele saiu de um estágio para outro estágio. O que acontecia antes, antes do dilúvio? Acontecia que as pessoas se tornaram extremamente perversas, extremamente egoístas. O ego delas dominou no nível mais alto. E elas faziam atrocidades contra seu próximo. Bom, Deus olhou de cima e viu uma família, viu Noa. Esse homem, ele conseguiu receber mérito para ficar, para não ser destruído com os demais. Ou seja, ele recebeu o mérito de receber o renovamento da terra, ou seja, essa renovação da terra através da purificação da água. A água encheu e purificou a terra, limpou a terra. Ok, agora, qual foi o mérito que deixou Noa ficar? Bom, a Torá diz que Noa foi justo na sua geração. Como assim justo na sua geração? Ele não foi um justo completo. Por que ele não foi um justo completo? Essas são umas perguntas que a gente deve se fazer. Por que ele não foi um justo completo, mas foi um justo na sua geração? Bom, agora eu entendi. É simples. Rabi Akiva, de abençoada memória, diz que toda a Torá se resume em uma lei. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Bom, se Noa ficou nessa terra, se ele teve esse mérito de ficar, o que é mérito? Mérito é você ter condição, não é bem condição. Deixa eu achar a palavra aqui que eu já tinha comentado ela aqui com a minha esposa. Não, não é condição. Mérito é a pessoa. Ela fez por merecer. Isso. Ela fez por merecer. Mas o cristianismo, as idolatrias, dizem que você não precisa fazer por merecer. Você já tem o merecimento de alguém. Isso é balela, isso é engano, isso é idiotice. É uma grande idiotice mesmo. Não existe isso. Você precisa fazer por merecer. Foi o que Noa fez. Noa mereceu ficar juntamente com sua família. Quem quer ficar na terra com Mashiach tem que fazer por merecer. Não tem essa, não. Não tem essa de que está esperando porque Mashiach vai me salvar. Mas, não, você que trate de fazer por merecer, amigo ou amiga. Trate de fazer por merecer. Pense nisso com seriedade, porque senão vai ter pepino e você vai dar com os burros na água, como a grande maioria na época de Noa deu. Então vamos lá, vamos entender o que fez por merecer. Como que Noa fez por merecer permanecer na terra? Bom, é simples. Se toda a Torá se resume em duas leis, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, bom, vamos analisar isso. Se eles dizem que Noa era justo na sua geração, então isso quer dizer que ele tinha um desses dois méritos para ficar, porque a Torá foi só entregue só lá na frente com Moshe Rabbeinu. Mas eles tinham algum conhecimento já dado pelo Eterno sobre algumas leis, algumas coisas. Não especificamente porque toda a lei, as 7 leis, veio depois, quando Noa saiu no mundo renovado. Bom, Noa, qual foi desses dois méritos que Noa teve para ficar? Ele amou a Deus sobre ele mesmo. Simples isso. Esse mérito deu a Noa a possibilidade de recomeçar, porque ele tinha um principal, ele amou a Deus sobre tudo e sobre ele mesmo. Na verdade, o tudo que as pessoas não sabem é ele mesmo.
Porque o resto tudo é exterior. Ele só se enrola porque ele quer o exterior para ele, que às vezes ele nem precisa daquilo. Então, ele passa a ser egoísta e se enrolar com algo externo. Mas, na verdade, o problema é o interior, porque o ego dele é muito mais forte. E aí, ele não consegue amar a Deus sobre ele mesmo. Quando Deus diz, quando Rabi Akiva de Abençoada Memória ensina que amarás a Deus sobre todas as coisas, essas todas as coisas quer dizer você, eu. O grande problema é o ego. O ego é que destrói tudo. A pessoa se torna egoísta quando ela deixa o ego dela falar. Acabou. Ela se tornou egoísta, ou seja, naquele momento ela deixa de amar a Deus sobre ela mesma e passa a amar a si mesmo acima de qualquer outra coisa. Entendeu? Então, Noa teve a chance de ficar porque ele teve esse mandamento, mas ele não foi completo. Por que ele não foi completo? Porque ele não amou os outros como a si mesmo. Já que ele teve esse mérito de ficar, por que não ajudar os outros a também ter o mérito de ficar? Como? Ensinando-os primeiro a amar a Deus sobre a si mesmo. O problema deles é que eles se tornaram egoístas e começaram a praticar tamanhas iniquidades que o mundo teve que ser renovado e limpo com água. Então, o que Hashem quer? Hashem quer nos ensinar muitas coisas com isso. Primeiro, porque ele deu a chance dele ser renovado, o mundo ser renovado, deu a chance de Noa agora começar de novo e ser completo. Como que ele seria completo? Deu a ele as 7 leis e disse, agora você vai passar a ensinar os demais que vierem a essa terra, porque eu vou botar almas nos corpos aos quais vocês vão formar com as suas famílias. Ou seja, cada um de vocês com as suas esposas vão me ceder corpos e eu vou lhes entregar essas almas de volta, esse mundo vai ser repovoado novamente e assim você agora terá a chance de ser completo. Como? Ensinando a eles as 7 leis, as quais, se eles as cumprirem, o mundo não será mais destruído. Porque só foi destruído porque deixaram seus egos subirem de tal maneira, se tornaram egoístas, arrogantes, assassinos e tudo quanto há, porque eles deixaram o ego ir ao topo, ao 100%. Então agora você tem a chance de ser completo como? Amando o seu próximo e ensinando a lei, as leis as quais evitam um mundo ser destruído de novo. Olha que interessante. Então, Noa teve agora essa chance, mas teve um filho dele que não queria que ele cumprisse essa mitzvah, que ele fosse completo, que ele se completasse. Então, cancela, corta-lhe seu órgão genital, pelo que eu já ouvi dos rabinos ortodoxos, e ele passa então a ser estéril, que é uma proibição expressa da Torá, porque é uma lei que nós devemos trazer almas, juntamente com o Eterno, com parceria com o Eterno, trazer almas a esse mundo. Ou seja, você faz os corpos com a sua esposa, né? E o Eterno concede as almas que voltam. Esse é um outro assunto. Mas essa era a chance de Noa e sua família ser completo. Ou seja, você quer fazer por merecer, quer ser completo? Você precisa, então, primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a você mesmo. Entende? Como assim? Como que eu posso amar o próximo como a mim mesmo? Vou explicar para você o que é um tzadik. Muita gente fica falando assim, o tzadik, as pessoas, os brasileiros têm umas coisas muito estranhas, sabe? Eu moro na Europa, o povo é mais frio e eu acho legal porque o frio, ele tá muito ligado a Hashem. É verdade. É assustador falar isso, mas é verdade. O frio e a escuridão estão mais ligados a Hashem do que você pode imaginar. Bom, aqui é diferente. As pessoas não ficam muito elogiando as outras. Não fica essa coisinha de ficar bababá, bababá, bababá. Não, ninguém gosta disso aqui não. Ninguém tem muito essa coisa aqui não. E eu acho muito interessante, aprendi muito e aprendo muito aqui. O que acontece? O que Hashem quer? Hashem quer que nós aprendamos, então, a amar o próximo como a nós mesmos, né?
Essa seria o completar da nossa caminhada. Bom, mas primeiro eu preciso aprender a amar a Deus como a mim mesmo. Olha como criar um tzadik verdadeiro, um tzadik. Ele aprendeu a amar a Deus acima dele mesmo. Primeiro ponto. Ele aprende a amar a Deus acima dele mesmo, acima do seu ego. Ele já não se irrita mais com nada que acontece, porque ele sabe que é Deus que está fazendo. Ele não se briga com ninguém porque alguém fez alguma coisa, humilhou ele. Ele não se sente humilhadinho, ele não se sente rebaixadinho, ele não se sente agitadinho, sabe? Ele não se sente mais isso. Por quê? Porque ele entende que é o Eterno que está falando. Ele não se sente dodói quando alguém manda alguma coisa que, ai, está me ferindo, você está jogando verde, eu não gosto dessa... Rapaz, não é a pessoa, é o Eterno. E quando essa pessoa não enxergar que tudo vem do Eterno, ele não consegue amar o Eterno sobre ele mesmo. Deu para entender isso? Você só vai ser completo nesse primeiro mandamento e começar realmente a se tornar um tzadik, um merecedor de permanecer nesta terra, quando você olhar as mínimas coisas que acontecem contrárias à sua vontade, como Deus fazendo e realizando-as. Aí sim você começou a amar a Deus sobre a si mesmo. Por quê? Porque não foi conforme a sua vontade, mas conforme a vontade do Eterno, e você o ama acima de si mesmo e aceita com facilidade. É o primeiro ponto a se tornar um tzadik. Qual o segundo? A partir do momento que ele entende isso e vive assim a sua vida diária, constantemente, atentando a todas as coisas, mínimas coisas acontecendo ao seu redor e a si mesmo, como o Eterno, ele não olha mais para o material, mas para o que está por trás do material, que é o Eterno. Quando ele olha assim, então ele já está vencendo o primeiro nível. Pronto. Agora ele tem que passar para o segundo. Quando ele venceu o primeiro, quer chegar lá, quer ser merecedor de viver como a Shia? Vou te dar essa dica. Você, então, vencendo isso, se tornando, então, atento a tudo que acontece a você e à sua volta, como sendo Hashem, bom, não se irritando, não se sentindo dodóizinho, não se mimimi, aceitando. E por quê? Porque se você olhar para a matéria, é muito fácil, e o Yetzirah gosta demais disso, ele chegar no seu ouvido e dizer, olha o que ele está fazendo com você, mas não é ele, não é ele. Olha o que estão fazendo com você, mas não são eles. Entende? Olha o que aconteceu com você, mas não foi um acontecimento qualquer, foi Hashem. Então, assim, a partir deste momento, então, você vivendo assim intensamente, lutando para não dar ouvidos ao Yetzirah quando diz e aponta para o material, sendo que o que está realizando aquela obra é o espiritual, que é Hashem, então você começa então a amar a Deus sobre a si mesmo. A partir desse momento, então, você já pode passar para a segunda fase do processo, que é se tornar merecedor do mundo vindouro. Qual que é a segunda parte? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Mas peraí, mas você já não se ama mais. Você já não se ama mais, porque você aprendeu a amar o Eterno sobre você mesmo. Então você já não se ama mais. Deu para entender? Você já não se ama mais. Nesse ponto aqui, você já não se ama mais. Você ama o Eterno acima de você mesmo. Então, quando diz amar o teu próximo como a si mesmo, na verdade é amar o seu próximo como o Eterno o ama. Não como você se ama. Por quê? Porque você já não se ama mais, você ama o Eterno acima de você mesmo. Então, o ponto muda completamente. Você faz um triângulo de o Eterno amando aquela pessoa através da sua vida, não mais você amando ela, porque senão você coloca os seus conceitos, a sua forma, a sua visão e tudo assim. Mas agora você já aprendeu a ver o Eterno em todas as coisas, aceitar o Eterno, a sua obra na sua vida, seja ela conforme for,
E aí, a partir de então, você começa então a olhar para o seu próximo como o Eterno olha, não como você olha. Deu para entender? Aí você se torna perfeito, você se torna um tzadik. Esse tzadik de abençoada memória, todos que andaram sobre essa terra do povo judeu, e teve alguns que não foi judeu, mas a maioria esmagadora foram judeus, porque conheciam a Torá, entenderam isso. Talvez não passaram assim para a gente, mas graças a Deus, a Hashem está nos dando essa chance agora no final, de entender isso. Que ser tzadik, ou seja, receber méritos, ou ser merecedor do mundo vindouro e habitar com Mashiach num mundo renovado de novo, porque agora vai haver uma nova renovação do mundo, e eu vou explicar isso daqui a pouco. Essa renovação, ela vai permitir com que alguns fiquem. Quem vai ser esses que vão ficar? Que aprenderam, seja judeu ou Benei Noah, que aprenderam a amar a Deus sobre si mesmos. Então, já não tem mais ele já não se ama mais, ele ama a Deus. Então, a partir deste momento, ele pode amar o próximo como ele ama a Deus, não como ele ama a si mesmo. Entende? Ele diz amar a si, como ama a si mesmo, porque por ele se amar tão grandemente, ele entendeu que o melhor para ele é amar a Deus. Porque assim, ele amando a Deus, Deus o amará e o preservará como preservou Noa. Noa tinha o mérito de ficar, mas não era completo. Só que agora é final, todos os testes que haviam de vir já vieram. Se Mashiach chegar, todo mundo já foi definido. Deu para entender? Definição, número 3. Definição. Quando se define algo, já tomou-se uma decisão sobre aquelas almas, aquelas pessoas. Tomou-se uma decisão. Elas sabem agora. E elas, mesmo assim, insistem em não querer. Definiu-se. Talvez não fosse definido porque você não sabia. Mas agora que você sabe, a coisa muda de figura. Agora, o que eu tenho que fazer? Lutar para não dar ouvido ao ego, que é o material que está fazendo comigo, e assim passar pela primeira fase. Aí eu passo, então, a amar a Deus sobre mim mesmo. Maravilha. Parte, então, para a segunda fase urgente, que é amar a Deus como Deus ama a Ele. Não como você amaria a Ele, mas como Deus ama Ele. Porque agora você entende como Deus te ama. Porque você o ama acima de si mesmo. Compreende? Está difícil? Eu acho que não. Então, a partir desse momento, você recebe méritos para ficar. Nós só se tornamos completos quando aprendemos que nós precisamos também amar o próximo como Deus o ama. Impressionante, né? Mas é assim. Então, para isso, nós temos que aprender. Aprender e aprender. E as almas precisam constantemente de aprendizado, senão elas estancam a sua natureza de elevação. Elas, por natureza, ela tem essa necessidade de se elevar e buscar a Eterno. Por quê? Porque ela quer conhecê-lo. Ela quer conhecer num nível aceitável, ao qual nós não deixamos de existir. Entende? Nós continuamos a existir e ainda assim conhecendo e recebendo luz, e conhecendo e recebendo luz, e evoluindo e crescendo. E aí Mashiach chega e aí vem um estrondo, uma assustadora mudança no mundo de conhecimento que ninguém faz ideia. Ninguém tem ideia. Tem umas certas insights aí que você lê no Talmud, mas ninguém tem muita certeza sobre como será, porque será uma época extremamente nova. É uma renovação. E agora, falando, para terminar, como será então renovado o mundo pela última vez? Bem, foi renovado a primeira vez com água. E agora? E o Eterno disse que não mais faria com água. E por isso ele botou um pacto, uma lembrança do pacto no céu, que é o arco-íris. Agora, como será? Bom, por vários rabinos, e um deles é Gaon Divina, de abençoada memória, diz que o mundo
passará por fogo. Fogo. Será uma coisa assim, de poucos minutos, mas definitória. Uma definição completa das pessoas. Não, é assustador, porque as pessoas podem pensar assim, mas como que vai destruir com fome? Gente, bombas atômicas serão ativadas. As pessoas não têm noção do que é olhar, falar, pensar, todo mundo na sua casa e de repente pensa, olha, apertar os botões. As bombas estão a caminho. Então, elas estão todas vindo a caminho. Acabou. Naquele momento, o mundo é definido. Com fogo. Agora é com fogo. Não é mais com água. Então pense nisso. Procure ter mérito para ser salvo. Não vai na cabeça dos outros aí que dizem que já pagaram por você. Isso é balela. Eles estão fazendo com que você não faça a sua parte, te deixe enganado. Assim você não faz nada. E quando o negócio estourar, você vai ver de qualquer jeito a verdade, porque já foi todo mundo definido. Você não quis. Não se interessou em saber, não procurou, não correu atrás, não estava nem aí. Acreditou que alguém já pagou por você e está tudo beleza, não precisa fazer nada. Então, assim, as pessoas que creem assim, na verdade, elas estão só alimentando o seu próprio ego, que elas são dignas de estar do outro lado com Mashiach. E não é verdade, senão nós não estaríamos aqui para aprender o que eu acabei de falar. Então, o que nós precisamos fazer é acordar em primeiro lugar para a verdade, praticar a verdade, alcançando assim méritos, ou seja, se tornando merecedores. Não é essa palavrinha os cristãos não gostam dela, detestam ela, e eles têm uma raiva dela. Hoje eu já sei por quê. Então, recebendo méritos, ou sendo merecedores, e assim então sendo salvos. Por quê? Por Mashiach, que é o Eterno, representado. O Eterno será representado por alguém aqui nessa terra. Ele será o representante dele. Para quê? Para restabelecer um mundo novo. Assim, o Eterno volta a este mundo, a habitar aqui, porque ele pegou sua casa. Isso é só para a gente entender, tá? Pegou suas maletinhas e pegou a sua morada e foi embora daqui, saiu dessa terra. O que é isso? O Hashem deixou a sua presença nesse mundo. O mundo entra, então, entre aspas, um caos. Na verdade, é uma correção. E ele vai embora e não, na minha casa também não vai ficar aí, não. Destrói minha casa, porque eu não quero minha casa aí, não quero minha presença aí. Tira tudo aí. Só deixa só um muro, para eles lembrarem. E a Hashem pegou, tirou, saiu, foi embora, entre aspas, né? Só para a gente entender, e pegou a sua casa e foi embora. O que ele quer? Que nós, então, todos esses que não entenderam o porquê Hashem saiu daqui, entenda e possa, então, fazer techuvá, retificar suas atitudes, que não foram boas com seus próximos, faça isso de novo, e assim possa trazê-lo de volta, e ele enviará seu representante para então restabelecer sua casa e trazer de novo a sua presença para cá, e assim o mundo ser de novo governado por ele através do seu emissário, Mashiach. Fácil? Compreendeu? Perguntas? Vamos trocar uma ideia, vamos conversar. Tá bom? Um abraço.